prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, que nenhuma ocorrência afete sua segurança em Deus. Sou o irmão Gilvan Silva e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio, nosso espaço para falar sobre as Escrituras Sagradas de forma objetiva, clara e sem arrodeio. A intenção do programa Bíblia Sem Arrodeio é nos conduzir à esfera de leitores diários da Bíblia. Ao ler a Bíblia disciplinadamente, vem o interesse de montar uma biblioteca, de pesquisar, e assim o servo obtém mais recursos para a obra. Hoje comentarei Êxodo capítulo 10. Veremos mais um encontro de Deus com Moisés, mais um encontro de Moisés e Arão com o faraó e mais duas pragas, dos gafanhotos e das trevas, cuja escuridão não atingiu os lares hebreus. Êxodo 10, do 1 ao 11. Após a sétima etapa da destruição do Egito, com 10 pragas que objetivou subjugar suas divindades e, consequentemente, libertar o povo hebreu de lá, o Senhor veio a Moisés novamente e ordenou a ele ter outro encontro com o faraó. O alvo destes encontros de Deus com Moisés, com a mesma orientação e os resultados parecendo fracassados e Moisés obedecendo, são para nos ensinar perseverança e confiança na palavra do Senhor, assim como afinidade com Ele por meio da obediência. Veja só, se está surgindo obstáculo sobre obstáculo, os eventos do Egito nos animam. Outro fato animador é a fala de Deus para Isaías, ou por meio de Isaías. Eu anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. 46:10. Estamos vendo em Êxodo, meu irmão, uma prova desta verdade. O Senhor então repetiu que o faraó estava na sua mão, que Moisés fosse a ele, mas o coração do faraó não cederia. Também reforçou que o seu propósito era realizar prodígios que seriam perpetuados nos corações dos seus filhos e todos saberiam que Deus é o Senhor. Sem titubear, Moisés e Arão foram ao faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando você se recusará a se humilhar perante mim? Eita, deixe o meu povo ir, para que me preste culto. Entendamos a cena. O faraó arrogava para si divindade, era adorado como Deus e tinha o povo hebreu como propriedade sua. Aí uma dupla de escravos falou para ele que havia um Deus maior, que o faraó se humilhasse a ele, que o Deus maior requeria a adoração dos escravos do faraó e que estes eram seus. Era uma grande afronta, meu irmão, ao rei mais cruel da terra. O faraó matava e tomava vinho com a mesma alegria. Mas Moisés e Arão, eles passam a lição de confiança no Senhor. Tem mais. Caso o faraó recusasse a atender a ordem, o Deus dos hebreus faria vir uma peste de gafanhotos que devoraria o pouco que ainda restava. Moisés falou isso e, já sabendo a resposta, virou as costas e saiu da presença do faraó. Quando Moisés saiu, os conselheiros do faraó recomendaram deixar os hebreus irem prestar culto ao seu Deus, porque o Egito estava sendo arruinado.
O faraó mandou introduzir novamente Moisés e Arão na sua presença, mas restringiu a ida apenas aos homens. Ele queria forçar o retorno, mas claro, Moisés resistiu a essa proposta e falou que só sairiam todos, inclusive os animais. Êxodo 10, do 12 ao 20. A praga dos gafanhotos, a 8ª. Após a falta de acordo entre Faraó e Moisés, Deus autorizou a execução da sentença. Moisés então estendeu o cajado e o Senhor fez soprar um vento durante todo o dia e toda a noite que trouxe gafanhotos em toda a terra do Egito. Eles devoraram tudo o que restava, meu irmão, em matéria de vegetação e frutos das árvores. Ao ver o estrago, o faraó, tentando salvar o país da assolação total, chamou Moisés e Arão e mais uma vez fingiu arrependimento. Mas Moisés não era menino não, ele sabia que era falsidade do faraó, mas ele orou ao Senhor que por meio de outro vento varreu os gafanhotos da terra. Para variar, o faraó recusou a saída dos hebreus novamente. Os deuses derrotados desta vez foram Serapis, divindade representada por uma figura humana, também venerado na Grécia, que garantia, segundo eles, a fartura da colheita, protegendo as plantações contra os gafanhotos. E a deusa Ísis, que, além de ser considerada a deusa das águas, protegia a vegetação desde a semente. Veja que as evidências da infinita superioridade do Senhor não foram suficientes para o faraó amolecer o coração. Veja, num evento escatológico das taças da ira de Deus, Apocalipse 16, diz que as pessoas foram queimadas pelo forte calor e, colocando a culpa em Deus, blasfemaram contra seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Diante de tudo isso, ainda recusaram arrepender-se de seus pecados para poderem render glória a Ele. Um coração obstinado é coisa séria, meu irmão. Êxodo 10, do 21 ao 29. A 9ª praga, as trevas. Após o faraó negar a saída do povo, o Senhor já mandou Moisés estender as mãos aos céus, que ele enviaria uma escuridão terrível por todo o Egito. Moisés assim fez e por 3 dias foi trevas por todo o Egito. Foi algo tão assustador que ninguém podia nem sair do lugar durante os 3 dias. Um fato convincente, exceto para o louco faraó, foi que nas casas dos hebreus a luz se manteve. Mais uma vez o faraó fingiu medo e falou que permitiria o culto ao Senhor, inclusive as mulheres e as crianças, mas os animais ficariam. Moisés contestou isso de forma ousada. Tu mesmo nos dará os animais para os nossos holocaustos. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. E completou com a célebre frase: nem uma unha ficará. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó. Eu falo sobre o endurecimento do coração do faraó no capítulo 4. E o faraó se recusou permitir a saída do povo. Ainda expulsou Moisés ameaçando: num dia em que vi a minha face, você morrerá. Mas Moisés, encorajado pelo Senhor, respondeu: nunca mais verei a tua face. O Deus desbancado com a praga das trevas foi Ra, que era o Deus Sol, principal divindade egípcia. Ele era representado pelo sol do meio-dia e os egípcios criam nele como os raios do sol firmes como pedra. Suas formas eram variadas, as figuras do falcão, do leão, do gato ou de um pássaro que brilhava como fornecedor da luz. Deus mostrou que Ra era apenas uma imagem sem vida, construída por homens e sem poder algum de proteção. Resultado: o faraó e seus súditos foram ridicularizados. A palavra de Deus é veementemente contra o politeísmo, a adoção de vários seres buscado como solução ou veneração, uma vez que o Senhor é suficiente.
Assim como a palavra é contra o enoteísmo, que são cultos ou pedidos a diversos deuses, mas que considera um deles como superior. Infelizmente, nosso Brasil é um país de maioria politeísta e enoteísta. Mas, meu irmão, Deus nos deu inteligência, aptidão de raciocinar e decidir. Jamais devemos permitir que este presente divino, a inteligência, seja subestimado. Oremos. Pai do céu, em teu nome te peço, tem misericórdia do nosso Brasil. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.